Dito isso, vamos chamar o nosso entrevistado especial, exclusivo do dia, ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Oi, ministro, bom dia, tudo bem? Tá na papelada aí, ministro. Bom dia. O trabalho não para, né? Eu estou vendo que o senhor está assim, já chegou ligado no 220. Ministro, não sei se o senhor teve oportunidade de acompanhar os números que eu acabei de transmitir aqui acerca da recuperação de popularidade do Lula, da pesquisa Quest, isso atribuído principalmente ao tarifaço de Trump. Queria que o senhor primeiro fizesse uma avaliação se essa recuperação de popularidade pode se estender no tempo, se é um primeiro momento, quer dizer, o governo ganha fôlego a partir desse episódio, como ele faz para manter esse fôlego, e se o senhor acha que há outras razões que podem justificar essa recuperação do governo Lula. Olha, Amanda, primeiro bom dia a você, quero lhe parabenizar pelo programa, pela audiência, sobretudo pela qualidade do programa Mercado Aberto, sempre levando as boas informações ao povo brasileiro e o papel pedagógico que ele cumpre, né, orientativo. Eu acho que isso é muito importante, sobretudo para a agenda do desenvolvimento social e econômico do Brasil. Muito obrigada. Segundo, eu estou muito confiante, né, que o governo do presidente Lula ele vai se fortalecer muito ao longo desses próximos 12 meses. Quem estiver apostando que o governo chegará fragilizado em 2026 vai errar. Até porque existe uma diferença muito grande entre o Brasil real e o Brasil virtual. Quando a gente pega o Brasil real e for o momento da sociedade começar a fazer uma reflexão sobre a gestão do governo do presidente Lula, se analisar friamente as conquistas que nós tivemos para o país nesses últimos 2 anos e meio, vai se fazer uma reflexão que nós estamos na direção correta. O Brasil, nesses últimos 2 anos, cresceu mais de 3% do PIB. Nós estamos com o menor desemprego da história do Brasil. Nós estamos com a inflação controlada e, na medida que o dólar se desvaloriza, a inflação tende a baixar. Nós estamos tendo, nesses últimos 2 anos, o maior volume de exportações da história, ou seja, por 2 anos consecutivos, um superávit na balança comercial, em média, de 80 bilhões de reais. Tivemos em 2024 o maior volume de concessões da história do Brasil. O último ano tinha sido, Amanda, em 2007, também no governo do presidente Lula, e agora foi em 2024, pelo trabalho que a gente está realizando, ao lado do ministro Renan Filho, do ministro Alexandre Silveira, grandes concessões na área portuária, na área de rodovias, de ferrovias, petróleo e gás, minas e energia. Isso está estimulando investimentos privados na ordem de mais de 300 bilhões de reais no Brasil, em várias áreas, e isso vai potencializar cada vez mais o crescimento da nossa economia nos próximos anos. Então, eu penso que esse crescimento do presidente Lula, naturalmente, essa questão do Donald Trump tem um impacto também nessa reflexão do povo brasileiro, mas eu tenho convicção que ao longo desse segundo semestre, ao final do ano, o presidente Lula vai chegar ainda melhor posicionado nas pesquisas, porque de fato nós estamos fazendo entregas que estão melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro. Agora, ministro, como é que o senhor viu essa investigação anunciada, oficializada ontem, melhor dizendo, pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos e o STR, baseado na seção 301, que abre a investigação sobre o Brasil em diversas frentes, como eu coloquei aqui no início do programa, passando por digital, PIX, pirataria, etanol, desmatamento, enfim, uma série de frentes. Isso pode prolongar essa guerra, essa contenda comercial com os Estados Unidos? Isso arrefece a possibilidade do Brasil conseguir suspender o tarifaço até dia 31 de julho, que é o prazo limite dado por Donald Trump? Como é que isso impacta nas negociações? Olha, Amanda, a avaliação que a gente faz é que o movimento do Donald Trump é um movimento que dialoga com o bolsonarismo no Brasil. É muito mais uma retaliação política, é muito mais uma retaliação ao Supremo Tribunal Federal, é muito mais uma retaliação a setores da sociedade brasileira
de que é um movimento do ponto de vista de agenda bilateral e de diálogo sobre a economia. Por quê? Porque os Estados Unidos têm um saldo comercial superavitário. Quando a gente pega a balança comercial dos Estados Unidos com o Brasil, os Estados Unidos é superavitário, ou seja, é muito mais interessante para o mercado americano do que para o próprio mercado brasileiro. Então, essa reflexão os Estados Unidos precisa fazer. O Brasil sempre teve com os Estados Unidos, independente de ser um governo de direita, de esquerda. O presidente Lula já governou o Brasil por duas vezes e teve uma excelente relação, a exemplo do George Bush, e sempre teve uma relação propositiva. Tanto que o Brasil e os Estados Unidos têm historicamente uma grande relação, não só do ponto de vista econômico, mas também cultural, uma relação no turismo internacional. Os brasileiros gostam de poder visitar os Estados Unidos e acho que isso precisa ser preservado. A carta apresentada pelo Donald Trump fica claro que é uma carta direcionada com um componente político e não um movimento efetivamente estrutural, pensando no diálogo da bilateralidade comercial. Eu Já que o senhor lamento que está nós falando, assistimos. Ministro, desculpa te interromper, já que é que o nosso tempo é sempre muito curto, né? Por isso, de vez em quando, eu preciso interromper só para a gente tratar de todos os assuntos. Agora, ministro, o senhor falou nesse movimento político, a primeira reação do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que é do seu partido Republicanos, foi de colocar a responsabilidade no colo do Lula, como se fosse um movimento ideológico, mas com responsabilidade do presidente Lula por não ter feito esses canais com a Casa Branca. E foi uma reação errática, ele procurou o Supremo Tribunal Federal, o encarregado de negócios, o Gabriel, né, Escobar, teve uma reunião aqui ontem em São Paulo, depois ele mudou a postura e começou a falar de empresários, de economia, da defesa dos interesses nacionais. Tarcísio errou? Ele continua errando ao não conversar, ao dialogar com o governo, estabelecer uma ponte direta para que unam forças nessa negociação? Olha, eu acho que o governador Tarcísio ele vive um dilema muito grande entre defender o que acredita e poder se posicionar perante ao bolsonarismo. Eu conheço o governador Tarcísio, é um quadro muito qualificado, preparado tecnicamente, é alguém que eu tenho muito apreço e admiração pelo seu trabalho, mas ele fica muito refém do bolsonarismo. Você acompanhou as últimas declarações do Eduardo Bolsonaro contra ele e ele se posicionando contra o Eduardo Bolsonaro, a família com posições distintas. Então, não é uma equação fácil para o governador. Eu acho que foi um movimento, no primeiro momento, errado. Eu não entendi aquela posição. O governador pegar o avião, vir bater aqui em Brasília para fazer uma foto com o Bolsonaro, como se estivesse apoiando aquelas medidas em solidariedade ao bolsonarismo, em solidariedade a Eduardo Bolsonaro e em solidariedade às medidas que foram tomadas pelo governo americano. Então, depois, nas 24 horas depois, ele observou a reação do mercado, a reação da sociedade, a reação dos partidos de centro, que até sinalizam um possível apoio, e ele fez uma reflexão correta. E acho que na vida ninguém perde por fazer as reflexões. Nós já na vida acertamos, nós erramos, e acho que nas últimas 72 horas ele fez uma inflexão para a agenda correta, que é a agenda do diálogo, da construção coletiva, que é da agenda de dialogar com o setor produtivo e também buscar a construção de uma agenda a favor do Brasil. Eu Agora, dizia, voltando... Amanda, ontem na reunião com o setor Sim. produtivo, um emprego, ele não é de direita, de esquerda, de centro, o emprego é do povo brasileiro. Então, na medida que você tem essas medidas do presidente Trump de tarifar o Brasil em 50%, nós estamos colocando milhares ou milhões de brasileiros desempregados porque as empresas não vão ter sustentação
de manter essas exportações. Isso O é no setor ministro, da dá um carne, no exemplo na setor. sua área, a gente só tem mais 4 minutinhos, dá um exemplo na sua área de portos dos setores que já foram afetados. A gente ouviu falar em carga de pescados, que teve que voltar, não pôde prosseguir para os Estados Unidos, frutas, alimentos perecíveis, carnes. Ontem, há, sei lá, 30 toneladas de carnes pronta para embarcar para os Estados Unidos e não podem, porque não sabem se vão ser tarifadas. Dá uma ideia, faz um raio-x para a gente. Olha, primeiro em relação aos setores do agronegócio e setor do pescado e da proteína animal. São setores que estão sendo afetados, a exemplo do setor de pescado. Pra você tem uma ideia, 70% da produção de pesca do Brasil, eles são exportados para os Estados Unidos. Então, havia uma carga que ia sair na semana passada, em torno de 50 contêineres. Ele não pôde ser embarcado, porque demoraria 20 a 25 dias para chegar nos Estados Unidos, e com isso já teria a tarifa vigorada a partir do dia 1º. Então, o setor preferiu deixar essa mercadoria aqui para buscar outras alternativas. Isso está sendo estudado pelo setor. Da mesma forma, o setor da proteína animal tem um volume muito grande que está sendo programado para exportar agora no mês de julho, início de agosto, setembro, que o setor também pode segurar essas cargas e poder ver quais são as alternativas que se tem para não ter prejuízo. E assim o setor da laranja, o setor do café, entre outros setores. E um setor muito afetado é o da aviação. A Embraer hoje é um ativo do Brasil, é uma indústria da aviação brasileira, tinha lá quase 150 aviões programados para ser vendidos aos Estados Unidos, boa parte já tinha sido vendido, assinado o contrato, mas essa tarifa do Donald Trump impacta em cada avião mais de 9 milhões de dólares, então inviabiliza completamente essas operações. Essas medidas não são de diálogo tarifário ou de imposto. Algumas medidas dessas, na minha avaliação, chega a ser embargo. Por quê? Porque inviabiliza completamente as exportações de alguns setores que são exportados. Ontem nós fizemos uma reunião muito boa com o setor produtivo, estamos buscando alternativas técnicas para poder fazer o debate com os Estados Unidos. Ministro, Concomitantemente, o setor... Sim, só uma última perguntinha, 1 minutinho para encerrar o programa. O senhor é a favor, como pediram os empresários, para estender por 90 dias, para ter mais tempo de negociação com os Estados Unidos, dar alguma previsibilidade e medidas de retaliação caso as tarifas não sejam suspensas até 1º de agosto? Elas podem entrar em voga? Olha, eu acho que são alternativas. O empresariado americano ele está pressionando o governo americano, porque nós temos que olhar o outro lado, da mesma forma que o setor produtivo brasileiro está sendo prejudicado, o americano também. Então, ao longo dessa semana, eles vão fazer um conjunto de conversas pressionando o governo americano para rever essas medidas. Eu sou da tese, disse ontem na reunião dos ministros, e acho que isso é quase consensual, que foi o que ocorreu em outros países, a necessidade de dilatação de prazo para a gente ter mais tempo de poder fazer um debate técnico, um debate construtivo e, ao final, proteger a agenda econômica brasileira. É nesse intuito que todos nós estamos imbuídos sobre a liderança do presidente Lula. O presidente Lula está dando a demonstração de estadista, de coordenação, de alguém que tem espírito público, está tendo aí a capacidade de unir, de juntar a equipe, de juntar todos o setor produtivo e de maneira propositiva a gente avançar nessa agenda a favor do Brasil. E ontem eu dizia, Amanda, imagine se a gente tem o presidente Lula na pandemia. Quantas pessoas teriam não perdido as suas vidas se a gente tivesse a maturidade do presidente Lula lá na pandemia, lá atrás, que faltou ao ex-presidente Bolsonaro? Quantas vidas o povo brasileiro perdeu por conta da conduta do bolsonarismo no Brasil? E essa postura do presidente Lula é uma postura de estadista, que eu estou muito feliz de poder compor o seu governo sobre a sua liderança.